Muito bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você está ouvindo agora essa mensagem, é porque ela é resposta de Deus para a sua vida. Então, fique comigo até o final, pois juntos iremos orar por você e por quem você ama. Vamos orar e meditar juntos hoje, entendendo que Deus promove conexões divinas entre pessoas diferentes. Eu sou Felipe Júnior e estamos começando agora mais um momento de oração diária. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido a você a se inscrever. Todos os dias nós temos trazido mensagem de Deus para edificar a sua vida e a das pessoas que você ama. Da mesma forma que estou te abençoando, agradeço muito também pela sua ajuda. Amém? Irmãos, como é difícil se relacionar. De fato, não é fácil se relacionar com pessoas que são diferentes de nós. Mas até nisso, a gente entende que Deus tem um propósito e Ele promove conexões divinas através do relacionamento de pessoas diferentes. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Como é difícil se relacionar e às vezes parece até mais conveniente fazer tudo sozinho. Por quê? Porque imaginamos que fazendo as coisas só, nós não teremos as dificuldades promovidas por um relacionamento. As dificuldades que são inerentes às conexões que a gente tem todos os dias nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes familiares, seja em qualquer local. Não é fácil se relacionar com pessoas, principalmente quando estas são muito diferentes. Os problemas de relacionamentos, às vezes, pensamos que podem ser evitados se estivermos evitando nos relacionar com outras pessoas. Problemas como as falhas de comunicação supostamente deixariam de existir. Problemas relacionados à variação do humor que é percebida entre as pessoas. Ora, pessoas estão bem, ora não estão. Quem nunca se relacionou com alguém que em um dia está muito bem, mas no outro parece que acordou do avesso? Você deve estar até se lembrando de alguém agora, mas eu quero dizer que também você muitas vezes é assim. Deus nos chama para termos uma constância em nossos relacionamentos e também em nosso humor. Tá certo que eu entendo que as mulheres elas sofrem durante um período do mês uma variação hormonal que faz com que o seu humor fique oscilando um pouco. Às vezes muitas mulheres têm até uma alteração muito maior do que o normal, exigindo das pessoas que estão perto um pouco mais de paciência. Mas nós somos assim. Às vezes acordamos com o pé esquerdo e o dia não é muito agradável e também para as pessoas que estão perto de nós. Mas nesse momento nós temos que entender que a gente tem que exercitar o amor e paciência uns para com outros. Evitar os relacionamentos não é uma saída, não é uma opção. Sabe por quê? Evitando os relacionamentos, aquilo que somente poderia ser construído em coletividade deixaria de existir. Por quê? Porque a força de trabalho única e exercida exclusivamente por uma pessoa, ela é limitada. Mas quando o conjunto, a coletividade trabalha em união, esse trabalho ele é muito mais expressivo, ele é muito maior e ele alcança uma projeção muito maior do que se tivesse feito só por uma pessoa. Dizem que quando você caminha só, você até pode chegar mais rápido. Mas quem vai chegar mais longe é quem caminha com outras pessoas. A Bíblia nos ensina que é melhor dois do que um, porque quando um desses dois estiver caído, o outro ajuda a levantar. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês hoje. O poder da coletividade, o poder das conexões divinas entre pessoas diferentes. Eu quero ler então com vocês o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. Olha o que a Bíblia nos ensina. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Meus irmãos, o que a palavra nos ensina é que ninguém faz nada só. Até a própria criação, Deus fez em conjunto com a Trindade. Quando o Senhor foi fazer os céus e a terra e tudo que nela há, a Trindade estava presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Quando os homens decidem fazer algo em conjunto, o seu poder é infinitamente maior do que trabalhando isolado. Então, o que eu quero dizer para vocês é que entendam, por mais que seja difícil conviver com as pessoas que são diferentes, esse é um propósito divino para as nossas vidas. O Senhor, Ele é engrandecido quando nós nos relacionamos e nós amamos uns aos outros. Não existe amor se não existe relacionamento. Amar é uma forma de se relacionar. Quando Deus diz que o propósito maior, que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, o maior mandamento é estabelecido sobre o critério do relacionamento, sobre o fundamento do relacionamento. Para que eu possa amar a Deus, eu preciso me relacionar com Ele. E o segundo maior mandamento é ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se a palavra de Deus nos estimula a entender que tanto no primeiro e segundo maiores mandamentos, a nossa obrigação é a gente amar a Deus e amar ao próximo, então se nós entendemos que os dois maiores mandamentos diz respeito a um relacionamento em amor com pessoas, nós acreditamos que o Senhor de fato deseja que nós venhamos a estabelecer conexões divinas entre pessoas diferentes. Eu quero te dizer hoje, meu irmão e minha irmã, como é bom e importante que nós venhamos nos relacionar. Sabe, nós não temos todos os talentos, nós não temos os dons e todas as habilidades que nós precisamos. Nós somos interdependentes, pois precisamos um dos outros. O agricultor precisa do transportador que vai fazer o transporte do seu produto agrícola. O transportador precisa do comerciante que irá então vender e comercializar esse produto. Nós somos interdependentes, o médico precisa do paciente e o paciente do médico. E assim, todas as relações que são desenvolvidas em coletividade, elas precisam das habilidades individuais de cada um. Deus nos fez únicos e diferentes, mas juntos nós somamos a força que nós precisamos para avançar. Então, quando Paulo diz que eu plantei e Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor, é uma declaração de que na obra do Senhor também é assim. Nós fazemos uma parcela de atividade que é inerente à nossa responsabilidade. Deus colocou sobre as nossas mãos uma parcela de responsabilidade e Ele espera que nós possamos então entregar aquele trabalho bem feito. Mas nós entendemos que não podemos fazer tudo sozinho. Nós dependemos também da participação coletiva das pessoas. E para isso, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos paciência, amor e que nós tenhamos a capacidade de viver em coletividade. Todos os filhos que nascem de uma família são diferentes, com personalidades diferentes, assim como os 5 dedos da nossa mão direita são diferentes uns dos outros. Então, por que esperar que todos sejam iguais? Todas as pessoas que já nasceram na face da terra e que ainda irão nascer serão diferentes. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de individualidade que trata a cada um na individualidade, na especificidade que cada um tem no relacionamento com Ele. Mas nós devemos, em coletivo, nos relacionar, nos amar, cuidar uns dos outros, porque isso agrada ao coração do Senhor. Então, nesse dia, eu queria orar com você, para que o Senhor, então, possa estar promovendo em nossos corações amor e habilidade em nos relacionar uns com os outros. Se for possível, feche os seus olhos e oremos ao Senhor assim. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor Deus, por esse momento de oração que nós temos contigo. Eu quero, Senhor Deus, agradecer a Ti, Pai, por todos os amigos, todas as pessoas que Tu tens colocado, Pai, ao redor das nossas vidas. Eu quero, Senhor Deus, nesse momento Te apresentar os meus irmãos que estão comigo agora em oração, Senhor. Eu quero Te pedir que Tu desenvolva no coração e na mente de cada um a habilidade de se relacionar com as pessoas, para que
eles possam entender, Senhor Deus, que é no ambiente coletivo, Senhor, onde a gente desenvolve mais trabalhos que são relevantes e alcançam outras pessoas de forma altamente poderosa, Pai. Que eles possam entender que nós não devemos viver de forma isolada, nós não temos a oportunidade de amar um ao outro, Senhor. Então, nesse momento, eu te peço em nome de Jesus, Pai, coloca em nossos corações o desejo de estar com pessoas, o desejo de poder estender a mão amiga, o desejo de poder servir, de poder abraçar, de levar uma palavra de consolo, o desejo, Senhor Deus, de servir alguém que está perto de nós. Senhor Deus, entendendo que nós devemos servir uns aos outros, Pai, nos estimula, coloca em nosso coração a semelhança do que o teu Filho Cristo Jesus veio fazer aqui na terra, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, Pai. Então, nos dê, Senhor, a capacidade de estender a mão para aqueles que estão necessitados, Pai. Nos faz entender, Pai, que dentro desses relacionamentos tu pode promover verdadeiras conexões divinas. Nos faz entender que pessoas são portas, Pai, e que através dessas pessoas, dessas portas, tu pode abençoar as nossas vidas, como outras vidas também podem ser abençoadas, Pai. Então, em nome de Jesus, usa-nos, Pai, para abençoar outras pessoas. Nos dá a oportunidade de dar um copo d'água, dar o alimento para aquele que está com fome e com sede. Nos dá a oportunidade, Senhor Deus, de servir aqueles que estão necessitando de roupas, Pai. Porque um dia tu irás dizer: estive nu e me vestiste, tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste o que comer. Que nós possamos então viver em coletividade e em amor, cuidando uns dos outros, entendendo que esse é o teu propósito para as nossas vidas e que a nossa cota de responsabilidade, Pai, nós devemos exercê-la e fazê-la da melhor maneira possível. Que nós possamos amar os nossos entes familiares, que os pais possam ter mais paciência com os filhos e os filhos amar e ter mais paciência com os pais. Que todos os conflitos, Senhor Deus, que são oriundos de difíceis relacionamentos sejam solucionáveis pelo amor, pela tolerância, pela paciência de uns com os outros. Essa é a oração que faço hoje a Ti, Pai, que Tu coloque em nossos corações mais amor, mais paciência e mais perseverança e mais desejo de estar uns com os outros, porque assim o Teu nome é glorificado e o Teu coração se enche de alegria por nós, os Teus filhos, estarem vivendo em harmonia. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus amado. Amém. Meus irmãos, que privilégio ter mais esse momento com você. Eu desejo que o Senhor, então, faça transbordar os teus relacionamentos, que você possa se conectar com pessoas que vão te impulsionar para um futuro lindo que Deus tem para a sua vida. Que verdadeiras conexões divinas entre pessoas diferentes, elas aconteçam na sua vida, fazendo com que você venha transbordar de alegria em todos os teus relacionamentos. Meus irmãos, se essa oração abençoou a sua vida, deixe o seu like e também compartilha com o maior número de pessoas possível, sabe? Existem pessoas que também estão precisando muito e você pode ser um agente de Deus para abençoar a vida de cada uma dessas pessoas através dessa oração. Amém? Eu sou o Felipe Júnior, que Deus te abençoe e até a próxima oração, se Deus permitir.